Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós temos um convidado especial, Rafael Caran, ele que veio nos dar algumas informações sobre as leis trabalhistas e também sobre a expansão da NR1 que está entrando em vigor agora, dia 26 de maio, pessoal. Daqui um pouquinho, então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá, Rafael? E agora nós vamos falar dos nossos apoiadores, RF Química, produtos para laboratório, equipamentos e utensílio. Então, você que está precisando de produtos para laboratórios, entre em contato com a RF Química através do site www.rfquimica.com.br ou através do WhatsApp 51 984 50 34 92, RF Química, produtos para laboratório. Temos também Estúdio de Beleza Penélope, a proprietária Nádia Marquísio, que é especialista em manicure, pedicure, cabelo, extensão de cílio e também tatuagem. Você que quer se embelezar, mulherada, iniciando a semana, vamos marcar já o teu horário através do WhatsApp 51 982 19 68 86 ou através do Instagram. É Estúdio de Beleza Penélope com a Nádia Marquísio. Rafael, seja muito bem-vindo. Primeira vez que tu estás aqui, é um prazer te receber, sobretudo sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, né? Mas gostaria que tu te apresentasse, né, para nós, trazendo assim, qual é a tua área de trabalho, como é que, ou se tu tem escritório, como é que funciona, e também, né, porque as pessoas, a partir de agora, com toda certeza, vão precisar muito do auxílio de advogados que trabalham nessa área trabalhista. Então, por favor, sinta-se à vontade e se apresenta para o público aí. Tá bom. Obrigado, Annelise, pelo convite, né? Eu agradeço a oportunidade aqui de estar expondo para o público, né, seleto sobre as mudanças aí da legislação da NR1, dos afastamentos por doenças mentais, doenças, né, do psíquico. E vou me apresentar, meu nome é Rafael Mastro Giacomo Caran, né, sou advogado, sócio da Janelle Martins Advogados, atuo há mais de 15 anos na área da saúde, né, trabalhista. Já atuei em hospitais, clínicas, UPAs, né, saúde da família, enfim, no mais diverso universo da área da saúde, né? Então, tenho bastante conhecimento dessa área de afastamentos também pelo INSS, ações, enfim, contencioso trabalhista e outros adjacentes a esses problemas. Pessoal, não é por acaso que eu convidei ele, né? Olha só toda a expertise que esse rapaz tem, né? E veio no momento certo, né, Rafael? Porque a gente está passando por um momento muito forte de transição e agora com essas questões todas que foram aumentando pós-pandemia cada vez mais. Então, o Ministério do Trabalho está se preocupando bastante com a questão da saúde mental dos trabalhadores, né? E aí veio essa expansão da NR1, que a gente vai falar bastante sobre os riscos psicossociais. Mas eu sou terapeuta, trabalho nessa área de terapia há 20 e tantos anos, já fui uma trabalhadora CLT e fiz a minha transição de carreira no início dos anos, na década de 2000. Bom, trabalhei, então já tenho conhecimento de trabalhar como uma funcionária, empregada, enfim, CLT, e hoje como terapeuta atuando do outro lado, atendendo as pessoas. E sempre achei muito interessante, dentro do trabalho que eu desenvolvo, aquelas pessoas que vêm buscar um atendimento dentro de terapia é porque ela está com algum problema sério. Muitas vezes são problemas pessoais
e outras vezes são situações que estão ocorrendo no seu âmbito profissional. E ali eu ficava pensando, essa pessoa que me trouxe essa situação, que está gerando um estresse, está gerando um sentimento muito ruim, está gerando, inclusive, muitas vezes uma depressão, chegando a um momento sério da pessoa ter que fazer esse afastamento. Eu ficava imaginando, essa pessoa está dentro da sua empresa. Olha a energia que ela está dentro de um local, emanando isso, né? E o quanto ela, daqui um pouco, não está produzindo tudo o que podia, porque ela não está num bom estado, ela não está bem. E aí não tem como ela produzir como teria que produzir. E aí eu ficava imaginando, tu imagina aquela empresa que cobra metas, que cobra números no final do mês. E aquela pessoa não consegue, ela não consegue chegar, né, a atingir a meta porque ela não tá bem. Sim. Muitas vezes metas coletivas, né? Metas coletivas. E é interessante isso. E é bom porque a gente vai fazer um bate-papo, assim, de coisas. No momento que tu lembrar de alguma coisa, tu já pode trazer pra gente. Então, essa questão das metas coletivas. Semana passada, eu tenho uma pessoa que eu atendo online. E eu tava fazendo meus atendimentos e essa pessoa me veio na cabeça. Que ela já tinha uns 15 dias atrás entrado em contato, que ela não tava nada bem. E aí eu mandei uma mensagem perguntando, fulano, como é que tu tá? Tá tudo bem? E ela, eu tô muito mal por isso. Então ela trouxe situações do trabalho onde está interferindo muito na vida pessoal. E aí ela trabalham na área de vendas, precisa atingir metas, e ela faz tudo para atingir metas. E ela, por algum motivo, não sei, ela é praticamente a única que consegue atingir as metas. E aí o que acontece? A partir do momento que, numa conversa dentro de terapia, que eu comecei a falar para ela os limites que precisam ser dados, né? Qual o custo disso? O custo é muito alto porque a sanidade mental tá indo água abaixo. O custo não é financeiro, o custo é da saúde, né? Da saúde. O preço da saúde pessoal. E aí o que ela me disse? Olha, teve um dia nessa semana que eu simplesmente fiquei estressada ao máximo, para mim não ter uma atitude mais assim ruim, digamos. Eu peguei minha bolsa, falei pro meu chefe, vou embora, porque eu atingi minhas metas e a cobrança dos colegas que queriam que ela continuasse fazendo para dar para eles, já que ela atingiu as metas dela, ela tinha que ajudar os colegas. Só que ela está entrando num esgotamento total, assim. E daí esse olhar de quem está no comando, a gerência, a direção, precisa também ter, né? Pois é. Esses casos de metas, né, geralmente são feitos quem trabalha com vendas, né? Tem que atingir uma marca de vendas, muitas vezes no comércio. Acontece que as vendas muitas vezes são feitas para investidores, né? As vendas não são feitas na loja, não são feitas, né, numa região específica. Elas são feitas, muitas vezes, por ordem de investidores, empresas que viram SAs ou viram empresas que têm capital aberto no mercado. Elas lidam com ações, elas lidam com o mercado. Então, a pressão para ter mais vendas, às vezes, vem escalonada. Ela vem desde o investidor, né, o grande investidor, até uma possibilidade da empresa ser vendida, né? Tem que fazer o valuation da empresa para ver quanto que ela está valendo. Então, eles aceleram as metas para que a empresa pareça valer mais para fins de fusão ou vendas. Então, isso acaba estourando lá na ponta. Sim, no chão de fábrica, vai vindo né? escalonado, a produção tem que aumentar, tem que vender mais. Acontece muito na indústria, tem que produzir mais para vender mais. Aí chega uma época que não tem mais venda, e aí as indústrias às vezes têm que dar férias coletivas, como é o caso que a gente vê bastante na indústria automobilística. Isso. Para que as pessoas não fiquem sem fazer nada, que é outro problema, né? O ócio, né, no trabalho, né, não passar tarefas,
também adiciona aos afastamentos, né? Deixar a pessoa sem fazer nada, deixar a pessoa sem fazer nada de importante, também muitas vezes. Acontece muito em empresas de deixarem as pessoas sem trabalho. Né? Isso é muito interessante o que tu tá trazendo, porque a gente está falando do ser humano com as suas emoções. Então, o que que acontece? Também existe um estresse gerado pela falta de trabalho, pela falta de algo a ser feito, porque se em algum momento a coisa estava com muita demanda e daqui um pouquinho para, aquela pessoa, aquele funcionário fica preocupado, porque se não tem trabalho, o que que vai acontecer? Num primeiro momento, se é uma grande empresa, uma montadora, por exemplo, automobilística, ela vai fazer as férias coletivas. Mas vai chegar um momento que, se isso não tiver uma solução, vai começar a ser... Realmente começam as demissões. E aí a preocupação daquela pessoa que já sabe como é que funciona, qual é o caminho, a preocupação, o estresse, enfim, né? Tudo que a gente sabe que acontece. Em tese, as férias era para ser um descanso do trabalhador. Mas imagina tu receber umas férias forçadas, né? Tu não te programou, tu não fez né? Tu não vai sair para viajar, para fazer alguma coisa, passar a ver a família, para quem mora longe. Então, não é um período de programação para descansar, é um período de preocupação. De preocupação. Passa de uma situação que é para ser boa para uma situação que é para ser preocupante. Então, essas férias que são dadas muitas vezes são feitas com o auxílio do sindicato, né? Muitas vezes para evitar demissões, mas também ela é feita com base numa situação que as férias não foram criadas para isso, né? Elas não foram criadas. Eu imagino. E tu deve saber, né? Me dar essa resposta. Quando é uma férias, assim, desse âmbito de que, precisamos da férias coletiva para um grupo porque não tem demanda de trabalho. Essas férias são remuneradas ou elas não são remuneradas? São férias normais. Mas aí tu imagina... Antecipadas. Mas daí tu imagina o seguinte, tu recebeu aquele valor, que num outro momento se foi programado, eu vou viajar, vou investir em alguma coisa. Mas se não tem a programação, tu fica pensando, eu não vou gastar esse dinheiro, porque poderá que eu precise dele se eu for desligado da empresa. Então gera um estresse. E aquele trabalhador, aquele funcionário que passa a estar em casa... naquele período que ele não programou, acaba trazendo problemas também, porque ele não está de boa. Ele vai estar mais estressado, ele vai estar mais pensativo, gerando um clima, é que nem o clima organizacional das empresas, está gerando uma situação constrangedora, muitas vezes em casa, porque não sabe o que vai fazer e o que vai acontecer. Para ter uma ideia, assim, fazendo um link com essa situação toda como eu atuo bastante tempo no direito do trabalho, muitas situações a gente acaba estudando para ver a origem. Assim como a CLT, por que a CLT foi criada lá em 1943, o Getúlio Vargas, aquela história toda, pós-guerra, enfim. Tem toda uma situação, às vezes, social, que vai se criando e a legislação vai se adaptando. Por que houve reforma trabalhista? Por que as leis são mais flexibilizadas? Porque hoje em dia não se faz mais o trabalho na indústria. Aquele trabalho não é 100% na indústria, que a pessoa vai lá, chega lá às 8 da manhã, sai às 5, 5 e meia, né, vai para casa e não tá trabalhando, não tá ligado ao trabalho. Né? Muitas vezes tu chegava em casa 15 minutos depois, né? Trabalhava perto, né? Ia curtir a família e depois trabalhava no outro dia, continuava trabalhando no outro dia, mas tinha esse intervalo do trabalho. Né? Até tem uma situação francesa que era 8-8-8, né? Era 8 horas de trabalho por 8 horas, né, de descanso e 8 horas de sono. Então tinha um sistema assim, né? 8 a 16 a 24 o dia inteiro. Sessa que hoje, se tu pensar, o trabalho, se for 8, tem mais 1 hora de trânsito, tem mais 1 hora de supermercado, enfim, não tem mais essa divisão. Mudou muito. Do trabalho, do descanso, da família e do sono, né? As pessoas dormem menos. Né, tem todo um sistema que era para facilitar o trabalho e está acabando por aumentar a conexão com o trabalho. Então, os fins de semana, às vezes, também as pessoas estão buscando situações do trabalho, né, tentar adiantar a semana.
ficar até mais tarde no trabalho. Antes era... Até agora me passou na época que eu fazia estágio na Caixa Federal, 5 horas da tarde eles desligavam os ar-condicionados, 5:30 da tarde. Era uma central de ar-condicionado, eles desligavam. Hoje não era ar-condicionado split, era um ar-condicionado central e desligavam. E para as pessoas não trabalhar mais. Tinha locais que desligavam os computadores, né, às 6:30. Tu tinha que pedir uma autorização para poder ficar ali para poder trabalhando. ficar e justificar por que tu vai ficar. Então, hoje em dia, não tem mais... Não, hoje a justificativa é por que tu não vai ficar. Enfim, mais ou menos isso. Sair mais cedo, sair 6 horas, parece né, às vezes... Tu sabe que isso que tu falou agora me remeteu a uma outra pessoa. Eu trago algumas situações, assim, porque são situações reais que eu vivo no meu dia a dia. Semana passada, eu atendi uma moça que ela trabalha no hospital. E ela é farmacêutica, ela trabalha num cargo específico bem assim, importante ali dentro do setor em si. E ela tá numa situação, assim, de estresse, burnout, depressão. Chegou a me dizer assim, não sei por que eu tô aqui. Só tô viva por causa dos meus pais e por causa dos meus gatos, que ela adora gatinho. A pessoa trabalha no automático, nem percebe. E aí eu conversando com ela, fazia um tempo que eu não conversava com ela, enfim. E aí ela tá trabalhando das 9 às 19h30, todos os dias. Aí ela tem o trânsito de ida e de volta. Chega em casa provavelmente lá pelas umas 8:30, por aí. É o tempo para quê? É um tempo para fazer a sua higiene, se alimentar. Se tem uma situação em casa, às vezes, né, meio que precisa dar uma atenção, vai dormir que horas, vive cansada. E aí as pessoas começam com estresse emocional, estresse mental, que é o que está gerando muita coisa ruim aí, né? Pois é. Tu sabe, agora me lembrei daquele documentário Indústria Americana, que é a diferença do social, né, de uma questão social entre chineses, japoneses e norte-americanos, né? Até a diferença física, assim, muitas vezes nesse documentário mostra a diferença física que uma chinesa diz que os americanos têm as mãos muito grandes, muito volumosas, que não conseguem manejar alguns tipos de equipamentos, né? E é uma indústria de vidros, né? Acho que é Detroit. E eles falam sobre isso, a questão cultural, né? Chineses, japoneses, agora tu falou, ela vai para casa, fica lá, e, enfim, e no outro dia já tem que estar de novo. Tem chineses que moram no trabalho por uma questão mais prática, parece, né? Tu não precisa se deslocar, ou tu tem uma vila de trabalhadores, como antigamente tinha, né? Muitas vilas de trabalhadores, tu vê ali. Acho que aqui perto no nosso aeroporto, Salgado Filho, tem várias casas que eram de aeroportuários que moravam perto do aeroporto. Porque eles vinham de outras cidades, né? Não tinham onde morar, e acabaram fazendo casas, né? Para que eles morassem perto do trabalho. Então, é interessante essa questão cultural da gente ficar muitas vezes longe do trabalho. Eu fico pensando em São Paulo. Não tem a mínima condição em São Paulo tu morar longe do trabalho. Porque talvez tu nem chegue em casa, né? Ou fique 1-2 horas em casa e volte para trabalhar. Porque o trânsito é caótico, né? E tá cada vez pior. Subentende-se cada vez mais tu fica, né, nessa transição nos transportes, seja tu ir com teu transporte particular ou tu ir com o coletivo, tu vai ficar muito tempo. E é um tempo precioso. Por isso, aí a gente já linka com outra coisa, né? Hoje, a gente tem a possibilidade em algumas áreas, alguns tipos de trabalho, de ter um trabalho home office ou híbrido, né? Sim. Então, o que tu vê disso, assim, tu que lida, assim, com mais com essa linha de trabalhista, como que as empresas, porque eu, né, vejo de duas formas. Para algumas pessoas é muito bom se tu saber lidar e te organizar. Então, quando a gente teve a pandemia, 2020, que foi um verdadeiro caos, porque ninguém não sabia lidar com aquilo, né? Achava que não era possível.
E aí, aos poucos, a gente vai se adequando, vai vendo como é que é possível, e aí vão colocando em prática. Mas não estava organizado, a casa não estava organizada para receber um trabalho home office. Então, aí, estava todo mundo em casa, era a família inteira. Sim. Então, a pessoa precisou se organizar. Mas quando ela se organizou, ela viu que não era tão ruim, Uhum. que de vez em quando ela tinha a necessidade de sair, sim, também, assim como a gente às vezes tem a necessidade de sair do trabalho, ter aquela folguinha, se tem a necessidade também de sair de casa. Mas não se tem aquele tempo, por exemplo, que tu tem que estar no teu trabalho às 8, conforme o lugar que tu mora, se tu não mora perto do trabalho, tu tem que sair de casa pelo menos às 7. É. E também acordar 6h30, Às enfim, 6, dependendo 6h30, se tu quer tomar um café, se tu quiser direitinho, tu tem que acordar até antes das 6, para te sair com folga, tudo tranquilo. Hoje tu pode perceber a diferença de quem tem filhos e de quem não tem filhos, né? Eu acho que o home office hoje veio para ajudar muito para quem tem filhos, né? É uma situação bem diferente de quem talvez não tenha filhos, né? Ou não tenha, ou more sozinho, ou seja, uma pessoa mais sozinha, né? Então, pelo que eu percebo, né? Eu tenho um filho de 8 anos, que estuda de tarde, né? Então eu vejo muitas vezes daqui a pouco filhos mais velhos estudam de manhã. Tem gente que tem 2 filhos, um que estuda de manhã e um de tarde. A demanda Então, é bem diferente, claro, maior. na nossa, hoje em dia, com tudo muito mais dinâmico, o que acontece? Até eu me lembro de uma frase que um amigo meu me falou: eu não quero ser o mais rico do cemitério, né? Eu quero ter um pouco de qualidade de vida, né? Eu quero poder levar meu filho no colégio, buscar ele, enfim, algumas coisas, situações assim, corriqueiras, que eram normais até, sei lá, 20 anos atrás, né? Então, às vezes tem as combis escolares que ainda prestam um serviço, né, desse sistema, mas hoje tem muita insegurança, eu acho, né? Muita questão de Exato. insegurança, né? De saber com quem tu tá deixando teu filho, quem tá levando pra escola, quem tá ficando com teu filho Eu lá na escola. na minha época eu voltava de ônibus, né, do colégio super tranquilo, né, com todo mundo junto, tinha crianças pequenas, os grandes cuidavam dos pequenos, até às vezes o cobrador, o motorista sabia uma parada que a criança ia descer, né, tinha uma avó esperando. Uhum. Então, a comunidade era muito mais fechada, eu digo assim, mais harmoniosa. Hoje em dia... Uns cuidavam dos Isso, outros. uns cuidavam dos outros. E eu vejo isso muito em culturas orientais. Eu vejo algumas reportagens que crianças de 5 anos vão sozinhas para o colégio, né, no Japão, enfim. E todo mundo tem a cultura de cuidar das crianças. Elas usam roupas especiais, roupas amarelas, enfim, mochila. E é isso que hoje em dia os pais pensam. Eu não quero ter dinheiro para comprar um carro blindado para levar meu filho na escola. Eu quero que o meu filho vá sozinho para a escola e que não tenha esse problema. Né, que vá caminhando, conversando como a nossa geração, eu tenho hoje 46 anos, como a nossa geração ia caminhando em 5, 6, Exato. conversando até em casa. Eu me lembro que com 7 anos de idade, eu morava no centro de Porto Alegre e eu estudava no bairro Medianeira. A minha mãe me levou uma vez e me explicou: ó, tu vai fazer esse caminho, tu vai pegar esse ônibus, tu vai descer num lugar tal, vai para a escola e na volta a mesma coisa. Então, durante muito tempo eu fui sozinha e nunca tive problema nenhum. Depois teve um outro momento que a gente se mudou para um bairro, também tinha que pegar ônibus, com 8 anos, sempre, e nunca tive problema. Teve uma época, às vezes, problemas financeiros, enfim, não tinha dinheiro para passagem. Daí o que eu disse? Eu pensava, né, já lá com 9 anos, tinha uns 8 anos, não vou faltar aula, eu vou ir a pé. E aí eu ia a pé, dava uns bons quilômetros, ia ali do Morro Santa Teresa até a Escola Medianeira. Passava, na época, por uma vila, enfim, que não era tão perigosa como é hoje. Sim, não né? era drogas e nem... Não, podia passar bem tranquilo, mas caminhava, eu acho que dava assim uns 3 quilômetros mais ou menos. E era tranquilo. Hoje tu não pode largar um filho
Tu vai largar o filho para brincar ali na frente da tua casa, tu tem que cuidar para ver se não tem alguma coisa que possa A gente vê pelos portões das casas, né? Cerca elétrica não existia praticamente. Então, essa preocupação que antes não se tinha, se passou a ter. Então, se tu for trabalhar num local, né, que seja 100% presencial e o teu filho tiver na rua, não se sabe aonde ele está, era para estar na escola, tanto que se oferece hoje muito turno integral na escola justamente por isso. Porque, aí imagina, tem filhos que ficam das 7 da manhã às 7 da noite na escola. Isso é uma coisa, agora tu me falou isso, eu me lembrei de uma outra situação que aconteceu comigo. Na última empresa que eu trabalhei CLT, inclusive, assim, depois pensando, né, acho que foi um teste final, né, para ver se pós isso eu ia conseguir lidar realmente com as questões do ser humano. Eu trabalhava próximo de casa, tipo, dava 5 minutos de carro, 10 minutos no máximo. E aí eu fui convidada para trabalhar numa empresa em Canoas, mas bem no interior de Canoas. Sim. Que lá a gente tinha, numa determinada estação, vinha um ônibus e pegava para levar para esse lugar. Então lá não tinha como... Se tu não tinha carro, tu não tinha como sair fora dos horários que eles levavam para deixar as pessoas, né? Tinha ônibus. E daí eu me lembro que, assim, do dia pra noite eu fui para esse lugar, eu trabalhava um outro perto de casa, era meio turno, e eu fui para trabalhar nesse lugar o turno inteiro. Meu filho era pré-adolescente. E estava acostumado comigo num outro horário em casa, ou dando suporte, né? E de uma hora para outra eu fui para uma... Bom, essa empresa espero que não exista mais esse tipo, né? Tu não podia pegar celular, tu não podia receber um telefonema. E aí, a preocupação, meu filho tá lá, ele vai na escola, tem que ter alguém com ele, Bom, em um mês, o corpo físico ele vai falar. A tua preocupação é tanta que tu precisa ter um suporte. E aí eu tive um problema sério de saúde, sério mesmo, tive cálculo renal e pela metafísica, a metafísica da saúde fala, né, que o rim tem muito a ver com medo, então o medo do que poderia acontecer, e se acontece alguma coisa, não pode me ligar, não posso usar celular, aí tu gera uma ansiedade, um estresse realmente que tu diz, não, eu não quero mais trabalhar aqui, não dá. E isso acontece muito, tem empresas que, eu não sei se ainda tem isso, mas eu acredito que sim, né? Se não mudou... Sim. Não, algumas empresas, na verdade, elas têm essa restrição do celular por uma questão de saúde. Se for empresas que lidam com aquelas câmeras hiperbáricas, enfim, é um sistema que ele precisa ser isento de qualquer tipo de contaminação. Acontece muito em algumas empresas de indústria farmacêutica, né, que lidam com animais, enfim, abate de animais. Mas a jornada deles é menor, pelo que eu me lembro, a jornada dele é de 6 horas, né? Tem alguns intervalos, quem trabalha com frio tem intervalos maiores, mas realmente essa ausência de comunicação só serve para causar mais ansiedade, né? Então é uma questão que não está lidando com o ser humano e com as necessidades do ser humano. É uma situação que ela é muito parecida com uma escravidão, né? A pessoa não é livre para estar comunicando que está bem ou que a outra pessoa também já saiu, enfim. A escola, por exemplo, muitas vezes liga, né? Quem tem filho pequeno sabe, liga, tá com febre, não tá. Então eu pensei assim, eu acho que eu ficaria rico se eu montasse uma escola para ficar com crianças doentes, tá? Porque realmente os pais às vezes mandam as crianças doentes mesmo, né, pra escola. Porque eles não têm outra... Porque não tem opção. Não tem outra opção. Então, muitas vezes as crianças realmente... E vai na hora de pegar, a escola liga e não tem ninguém para atender. Então, uma questão assim, até pensei, até com os médicos, assim, para ver, mas a possibilidade, ela é muito remota de se criar um hospital-escola, justamente pelo fato
dos pais, abandono de incapaz, né? Seria um abandono de incapaz, enfim, teria que ter alguém responsável pela criança quando ela está doente. Não poderia abandonar uma criança doente, né? Sem justificativa lógica, né? Então teria que buscar, nem que seja alguém, um parente ou alguém que fique responsável até que os pais, né, assumam. E nesse caso aí seria praticamente uma internação compulsória da criança, né, com estar doente, porque o pai não pode pegar. Então lida muito com um problema social, né, que crianças doentes ficam aonde? Né? Se o pai tem que trabalhar, se a mãe tem que trabalhar, elas ficariam, em tese, ficariam em casa, com o vô, com a avó, com a rede familiar. Mas e pessoas que vêm de outro estado, de outro, né? Que não tem. Né? E várias pessoas, às vezes, não têm esses apoios, né? Então, a questão que a gente estava falando do home office, ela veio também nesse sentido de aliviar essa ansiedade, né? Um filho doente pode ficar em casa enquanto a mãe está trabalhando. Muitas vezes ela tá medicada, cada, sei lá, 5, 6 horas tem que dar uma olhada para ver se tá com febre ou não, e tá ali. Continua ali, perto. Tá perto, tá às vezes dormindo. E o pai isso é um alívio pro pai e pra mãe, né? Sabendo que posso estar junto aqui, qualquer coisa eu... É bom para a empresa, porque a empresa, esse trabalhador poderia apresentar um atestado, né? Para sair, muitas vezes de uma semana. A empresa tem que pensar nessa parte também, né? Além de humana, ela tem que pensar também nessa situação de ausência de um empregado, não programada, como a gente falou lá no começo da conversa. Então, hoje em dia, quem está em home office pode estar gripado, né? Pode estar com alguma infecção intestinal, está trabalhando. O que antes não era possível. A pessoa simplesmente apresentava um atestado, né? Ficava lá 7 dias, 8 dias. Não. Então, ela vem por esse benefício também para a empresa. A saúde mental, ela em alguns lugares, ela melhora, né? Porque a pessoa está em casa, não está despreocupada com a situação. É um peso a menos, né? Estar preocupada com a situação da casa, muitas vezes com um parente, com um filho, né? Às vezes tem pessoas idosas que, né, a pessoa fica junto e só. É só uma questão de acompanhamento, não precisa, né, fazer muita coisa, mas estar presente, né? Sei lá, enfim, tem idosos que precisam alcançar um copo d'água, enfim, coisas simples, né, do dia a dia, que tu não poderia fazer se não estivesse presente. E hoje as tecnologias nos deixam mais tranquilos, que poderia se trabalhar tranquilamente. Na maioria, assim, eu não sei exatamente o percentual, mas acredito que em torno de 70% das pessoas trabalham em frente a um computador hoje em dia. É muito difícil alguém que não trabalha em frente a um computador. E exato. Computador com redes, programas, enfim, pode ser acessado de qualquer lugar, né, do mundo. Então, tirando os fusos horários, assim, que às vezes, né, dá um problema, que algumas empresas estão proibindo de trabalhar fora do fuso horário, fora do país, às vezes, né? Muitas vezes era permitido trabalhar fora do país. Hoje em dia tem umas limitações, tem regras, né? O bom é criar regras do ambiente de trabalho, né? Ainda que remoto ou virtual, enfim, home office. Acredito que as pessoas se adaptaram, ainda que forçadamente, né, a esse tipo de trabalho, né, após pandemia. E o que a gente vê aí, um retorno agora, né, dessa situação que a gente estava comentando até os dados, é esse pós-pandemia que está vindo agora. Né? Pois é, até vamos botar o gráfico aqui para a gente dar uma analisada. Mas antes de a gente analisar, só para complementar o que tu falaste ali, da questão que algumas empresas se adaptaram bem, outras não. Esse exemplo que eu te falei dessa pessoa que trabalha no hospital, ela inclusive me dizia assim, que o tipo de trabalho que ela exerce, o setor todo pode trabalhar home office, que seria muito melhor. E só que esse local, que é um hospital, não aceita de jeito nenhum. Então, acaba gerando um estresse, muitas vezes, desnecessário, sendo que aquela pessoa, aquele setor, ele pode produzir tranquilamente fora. As regras, como tu falaste, eu acho que é extremamente importante a regra, né? Mas, tipo,
vamos trabalhar então home office, mas uma vez por semana nós vamos nos encontrar, digamos assim, ou todas as manhãs, em tal horário, nós vamos fazer uma videoconferência. Semanal. Planejamento semanal, dá para fazer. Vai estar todo mundo engajado fazendo aquilo que é necessário, mas cada um lá no seu ambiente. Aí, como tu diz, então nós aqui no Rio Grande do Sul chega uma determinada época que tem incidência muito forte de gripes. Hoje nós estamos passando essa fase. Exatamente. Então, assim, para prevenir, poderia se ter um tipo de regulamento, enfim, regras, para que as coisas não piorem, porque a tendência é piorar se nós não tivermos um olhar atento, né? Como aqui, ó, esse gráfico, né, Rafael, fala do afastamento por saúde mental entre 2014 e 2024, teve um aumento de 68%. A gente vê que tem alguns anos que deram uma diminuída. Isso tudo, claro, se for a fundo, saber o que aconteceu, às vezes até a falta mesmo de registro, né? Mas a gente teve um aumento considerável agora em 2024. E como tu me falaste antes, a gente estava conversando, provavelmente em 2025, se for feito todos os registros certinho, vai ter uma coisa maior. Uhum. Vai aumentar provavelmente. Porque, como eu trabalhei bastante na área da saúde, eu tinha comentado, na pandemia eu estava trabalhando em hospitais, né? Não se notificava mais esse tipo de afastamento de doença. Justamente porque se estava num modo de guerra, né? A gente atendia Covid, em sua maioria, né? Cirurgias plásticas foram suspensas. Muitas pessoas que perderam, né, parentes, enfim, perderam pessoas que eram próximas. Muitos médicos, né, trabalhavam incessantemente e não viam resultado nisso, né? Tem bastante casos de médicos que tiveram agora, 23, 24, esse rebote, né, da pandemia. Vieram disfarçando durante muito tempo, né, tentando trabalhar, mas realmente fica uma sequela. E aí é o burnout que a gente fala. Isso, fica uma sequela da época que trabalhou e não consegue nem ver, às vezes, imagens de pandemia, enfim, essas retrospectivas, às vezes, elas são, é um estado de guerra, né? Pessoas também que participaram de guerra não gostam de ver, às vezes, documentários sobre guerra, porque elas reativam, né, um gatilho da época e traz para elas todas aquelas sensações, sentimentos daquele momento que estava vivenciando a situação. Vou te dizer que nessa época da pandemia agora que está vindo as consequências, né, psíquicas da pandemia, por isso esse aumento, né, de ali, ó, 22, 23 já está aumentando de novo, né, a gente teve aí, também aqui no Rio Grande do Sul pode ser que tenha também reflexos da enchente, né, que nós tivemos. E realmente a tendência desse número é aumentar. Porque pelo que a gente está vendo aqui, de 2020 para cá só foi aumentando. Sim. E se não tiver realmente um plano de ação, é aumentar até chegar no caos total e o colapso, né? Essa foi uma das razões, né, que o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social começou a criar essa modificação na NR01, né, que incluiu agora as doenças psíquicas, né, doenças mentais, sim, doenças que têm relações do trabalho em si com a parte psicológica. Então, o que a gente tinha comentado antes é que, justamente, antigamente, os afastamentos do INSS eram por afastamentos visíveis, né? Quebrava um braço, né? Tinha um acidente de trabalho, tropeçava, torcia um pé. Então, a gente ainda tem afastamentos, acidente de trabalho, como se fosse uma questão de construção civil, assim. Né? Foi lá mexer no cimento, tropeçou e bateu a cabeça. Sim. Aí tem um afastamento. Quebrou uma perna, quebrou um braço. Visíveis, né? Uhum. Questões de afastamento visíveis, né? Que a gente pegou alguma doença contagiosa, não pode, né? Não pode estar no ambiente de trabalho, enfim, tem um afastamento. Quebrou uma perna, enfim, teve que botar pino, tem a convalescência.
Então, os afastamentos eram muito visíveis antigamente, né? Até pouco tempo, né? E as notificações justamente eram essas, né? As notificações eram de acidente de trabalho. Hoje, se tu falar em acidente de trabalho, te vem na cabeça um acidente mesmo, né? Caiu, tropeçou, atropelado, enfim. E as doenças que não são visíveis, né? Que é o caso dessas agora, incluídas na NR01, elas estão crescendo nas notificações em prol contra as doenças normais, né? As doenças que estamos acostumados, né? Então, essas questões todas que a gente falou de melhoria da qualidade do meio ambiente de trabalho vão fazer parte, né, da fiscalização da NR01. O que eu tô lendo bastante, estudando, né? Que na verdade essa expansão da NR01, que traz os riscos psicossociais, porque a gente tenha realmente um grande alerta e as empresas, de uma forma geral, elas vão ter que botar um olhar em cima do que está acontecendo com o seu funcionário, porque tá demais, né? Então, o que acontece? A perda é para todo mundo, né? A perda é para a empresa, porque daqui um pouquinho aquele funcionário ele não está conseguindo produzir como ele produzia, daqui um pouquinho fica tão ruim que ele vai ter que buscar um auxílio médico, um psiquiátrico, vai ser detectado que ele precisa desse afastamento, e daqui um pouquinho esse afastamento não vai ser só por 15 dias, é por mais tempo. Sim. E aí isso dá prejuízo para quem? Para a empresa, para o INSS e para o próprio trabalhador. E se não tiver esse olhar realmente mais atento do que pode ser mudado, né? Então, o que eu vejo assim, com essa expansão da NR1, toda a NR vai ser olhada. Porque tem algumas pequenas empresas, porque pequenas empresas muitas vezes não davam bola para isso, né? Então, assim, a cadeira não tá muito boa, é o que tem. Tu trabalha muito tempo sentado, tu tem que ter o degrauzinho aquele que tu põe o pé, que é a parte da ergonometria, né, da NR17, essa, né? O vigilante, sim, tem que Exato. ter um então, o ambiente de trabalho todo ele vai ser fiscalizado. E as empresas vão ter que ter muito, muito cuidado. E o que eu vejo, assim, trabalhando dentro da minha área, que tem condições de assistir essa parte dos riscos psicossociais, as empresas não estão muito, principalmente as menores, não tem, assim, muita... ainda condição, talvez. Talvez acho que até noção, porque às vezes a noção pequena, principalmente. E vai dar um grande boom, porque se a partir da semana que vem, dia 26 de maio, a gente já tem que estar dentro ou começando o processo. Então tem um ano aí, né? Tem um ano para botar realmente em prática. Passa muito rápido, até porque é tudo muito novo. É muito estudo, é muito aprofundamento. O que eu vou te dizer, eu estava vendo até uma reportagem sobre o fim da geração de ferro, né? Que foram pessoas que criaram seus filhos, alimentaram e deram estudo sem ter estudo, né? A primeira geração, essa geração já está indo embora, né? Então era uma geração que não tinha quarta série, né? Criou uma família, às vezes uma família grande, conseguiu formar essa família, né? A geração que é o normal da evolução da humanidade, que os filhos sejam mais inteligentes que os pais, né? Então, porque é uma evolução, e está se questionando também agora uma situação que pode ter uma geração que os pais sejam mais inteligentes que os filhos, né? Justamente por essa mudança, esse acesso fácil. Hoje tem muito da questão dos influencers, gente nova, ganhando muito dinheiro e fazendo vídeos, né? Tá muito dinâmico. É que parece que os valores mudaram, né, Rafael? Não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas parece que os valores mudaram, porque hoje, trazendo esse exemplo que tu trouxe, assim, tem muito influencer milionário fazendo videozinho nas redes sociais com coisas sem aprofundamento nenhum, e ao passo que aquela pessoa super
que buscou, que estudou, que aprofundou, por não saber lidar muitas vezes com as redes sociais e com marketing digital, tá perdendo espaço. Então tem uma série de coisas aí acontecendo, né? Tu sabe que eu tenho verificado toda essa situação assim, de mudança, né, das redes sociais, enfim, desses influencers, justamente por ter um filho pequeno, né, que vai passar por essa situação. E eu andei pesquisando sobre neurociência, né, e neurociência é muito aplicada nesses vídeos. São vídeos, por exemplo, que eles trocam a imagem a cada 3 segundos. A cada 3 segundos ele troca a imagem. Se tu prestar atenção nesses vídeos de influencer, a imagem troca, o fundo muda, né, a voz, a câmera. Então, a cada 3 segundos, por quê? Porque para fixar a visão do caso do espectador no vídeo. Então, esses shorts, esses vídeos curtos, enfim, eles fixam justamente porque eles são curtos, né? Existe uma mudança no cérebro, se tu ficar lá 10 segundos, tu já vai poder olhar para o lado, já vai olhar para cima, vai ver se está acontecendo alguma coisa fora. E os 3 segundos é para manter a atenção da pessoa naquela situação. Então, ele já tem, os vídeos não são tão simplórios assim, eles já têm um estudo. Já tem um estudo, neuromarketing. Já tem um as cores, enfim, as trocas, né, a forma de como ele é feito, se o vídeo... Eu vi agora pessoas falando que aquele vídeo que é dividido em 2 telas já não presta mais para a atenção das pessoas, já não faz as pessoas ficarem, né, grudadas, que é um vídeo em cima, a pessoa falando embaixo, não. Tem a parte, né, dos jogos, enfim, de imagens. Teria que ser a imagem inteira com o locutor embaixo, né? Enfim, tem toda uma técnica, né, que a gente acha que às vezes é uma técnica simples, né, mas não, na verdade ela está bem estudada por quem entendeu o cérebro humano e está buscando sequestrar os cérebros humanos para que ele fique mais tempo vendo o vídeo, mais tempo focado. Aqueles vídeos mais longos não tem mais vez, né? Não. Vídeo de 5 minutos, de 3 minutos. Até que tem ferramentas que resumem, né? Hoje, tu pegar um vídeo no YouTube, tem ferramentas que resumem o vídeo, né? Fazem, enfim, resumos bem bons até, muitas vezes, né? Cortam partes, né? É impressionante o que a inteligência artificial hoje tem para fazer resumos, né? Para resumir o que o humano está falando, né? Reconhecer o que o humano está falando, a forma que o humano está falando e sobre qual assunto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o que tu pensa disso, né? Eu acho que é um olhar que a gente tem que ter um pouco mais profundo e abrangente, que a gente também vai ficar refém da inteligência artificial. Na verdade, a gente vai ter que saber usar, né? Vai ter que saber usar. Eu acho que realmente essa parte de transição da geração de ferro, né, que era que fazia, que batia lá na indústria, que fabricava coisas, para esse uso maior do intelectual, né, que a gente está falando agora de dança, né, na parte intelectual, essa é a mudança que a gente está vendo, né? Tanto agora quem não se adaptar, eu digo empresas assim, que não se adaptarem, podem ficar de lado e podem ficar obsoletas também, porque se nós estamos preocupados agora com a saúde mental, nós vamos ter que criar ambientes bons de saúde mental. Que essa é a proposta, né, dessa expansão, que tu cria alguma coisa, alguma programação dentro dessa empresa que trabalha em cima daquilo que foi detectado dentro da pesquisa que foi feita, né, ficou em primeiro lugar, acho que foi depressão, ansiedade e... Tem várias que são parecidas, né? Porque depressão, ansiedade, burnout, é tudo uma mistura entre... Estresse, né? O estresse. O estresse. Na verdade, tudo... O estresse geral. Tudo gera o estresse, né? Mas nisso também... Síndrome do pânico apareceu bastante. O pânico, porque, na verdade, a ansiedade é o início de um pânico, né? Então, por uma preocupação, por alguma coisa em relação ao futuro, tu começa a desenvolver a ansiedade. Da ansiedade, ela vai pro pânico. E o pânico também está dentro de uma depressão. Sim, todos enquadrados na NR01. Exato. Então, outras coisas também que ficou bem marcado, a questão dos assédios, né? Sim. Assédio moral e assédio sexual. Sim. Então, são coisas que estão pegando muito forte e que vai ter essa fiscalização. E para isso, precisa ter esse programa, né, de gerenciamento
para detectar o que está acontecendo. Não é um trabalho, essa expansão da NR1, pelo que eu vi, ele não é um trabalho feito com o empregador. Ele é feito com o todo, tanto com o empregador quanto com o empregado. Então, tem que ter um trabalho dentro da empresa para detectar até o ambiente físico, as coisas que são proporcionadas ali de trabalho, as ferramentas, e também como é tratado esse ser humano ali dentro. Né? Até as relações interpessoais também, porque a gente não está falando só do empregador para o empregado, a gente está falando das relações entre pessoas, colegas, porque a gente sabe que tem os assédios também, moral entre um colega e outro. Lateral, enfim, superior, né, inferior, até contrário, né? Tem doutrinas que falam bastante sobre isso, né? E é de assédios de superior hierárquico, né? De inferiores hierárquicos, muitas vezes contra o chefe, né? Laterais, de grupos que se formam, né? Que são, né, do mesmo nível hierárquico, mas se formam para excluir um terceiro, enfim, alguém, colega, alguma coisa, ou exato. um grupo Isso de colegas. Existe bastante. E também nas questões aí que eu estava ali falando desses afastamentos, né, por doença, o que vai acontecer? O INSS vai fiscalizar ele não vai fiscalizar fisicamente, né? Ele vai fiscalizar pelos números. Pelos afastamentos, pelo CPF desses empregados, né? Pelo CNPJ da empresa, esses atestados que a maioria vai buscar no SUS esse sistema. Muitas vezes eu trabalhando dentro de hospitais na ala psíquica, né? A ala psiquiátrica de hospitais tem aumentado bastante, né? Tem aumentado bastante, inclusive o afastamento de jovens, né? Pelo uso de drogas, enfim. Com internação, essas coisas? Internação. Então, tem bastante questões de drogadição, né? Que as empresas também vão ter que, daqui a pouco, observar essa situação, né? Algumas profissões já exigem o teste, né? O teste esse de químico, né? Para fins de verificação. Por exemplo, motoristas, né? Motoristas têm que fazer o teste. No caso, para exame de... Quando começa a trabalhar, como é que é? Isso, é o exame admissional. O admissional, e os motoristas têm também os periódicos, né? Para ver se não tem uso de entorpecentes, Então, porque coloca em risco outras pessoas, né? Enfim, é um motorista, dirige um caminhão, é um veículo grande. Então, muitas vezes, as empresas também têm que perceber, né, os afastamentos, quais as relações, tem que se precaver sobre isso. E no caso, uma curiosidade, porque eu fiz um curso dentro dessa linha de aprofundamento da NR, agora, mês passado, e aí foi trazido alguns ali comentários, enfim. Como é que funciona quando na hora que tu tá contratando uma pessoa, uma determinada pessoa para determinada função, tu pode perguntar para ela se ela toma remédios psiquiátricos, remédios controlados? Como é que funciona isso? Pois é, poderia com algum tipo de justificativa, que nem eu lhe falei. Se tu vai ser um motorista de estrada, de um caminhão, uma carreta, tá? Tu pode perguntar. Olha, tem que fazer o exame, né? Passaria no exame admissional para o exame também com psiquiatra, enfim, ou alguém que tenha essa expertise, né? Porque aí a pessoa pode não estar apta ao trabalho, né? Aquele cargo que ela vai exercer. Se ela toma algum medicamento que dá sono, ela não pode dirigir um caminhão, né, durante 8 horas. O risco é muito grande para a empresa, é uma questão de análise de risco, né? Cada empresa tem a sua tabela lá de riscos, né? E, enfim, teria que verificar cada situação de cada empresa, a atividade da empresa para essa função de risco. Sim. Né? Se ele for trabalhar num escritório, enfim, na frente de um computador ou em casa, a questão do medicamento que dá sono não tem problema, né? Mas, realmente, as empresas vão ter que verificar a situação de risco justamente para não ter um problema posterior. É uma precaução, né? Mas ao mesmo tempo que tu tá me falando, e foi o que foi trazido à tona, assim, como um debate nesse curso que eu fiz,
Porque se tu não pode abertamente perguntar se a pessoa toma algum tipo, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, ela precisa, conforme o grau de TDAH dela, ela precisa de um medicamento para deixar ela mais centrada. E não seria um problema se fosse aceito numa boa e que aquela pessoa, olha, eu preciso, né? Mas a gente sabe que tem as discriminações. Sim, aí já entra... Entra discriminação, e, enfim. Uma pessoa que tem bipolaridade foi diagnosticada psiquiatricamente que precisa tomar determinado remédio. Essa pessoa, se ela não tiver medicada, ela vai começar a dar indícios. Sinais. Que vai dar sinais em casa, no trabalho, onde ela estiver. Então, olhando pelos dois lados, e não puxando para lado nenhum, mas olhando pelos dois lados, o empresário, se ele precisa responder por isso depois, aquele funcionário, ele entrou em licença saúde. E a empresa vai responder por isso, porque ela vai ser de alguma forma cobrada pelo Sim. que tu tô sabendo. Existe a situação das doenças pré-existentes, né? Doenças que já existiam antes da contratação. Eu acredito que tenha que se fazer, né, no admissional algum tipo de registro, ainda que sem violação das peculiaridades médicas, né, da questão ética médica, mas esse registro precisa existir em caso futuro, né? O médico pode ser feita a avaliação pelo médico psiquiatra, tá? Dando aptidão, enfim, não colocar o CID que foi encontrado, né? Dando aptidão para fazer tais e tais tarefas. Ok, se for só para isso, o médico vai dizer, não, isso pode. Vai depender muito da análise médica, porque o RH não tem essa condição, essa expertise de analisar, né? Nem o RH, nem qualquer outra pessoa que não seja da área médica. Então, a alegação de que já existia, ela tem que vir por um médico, né? Então, todos esses programas de, né, gerenciamento de risco, PGR, PCMSO, enfim, que a empresa tem que elaborar para quem já tem empregado, né? É obrigatório para pessoas que têm empregado, né? É obrigatório esse tipo de plano. Então, teria que consultar justamente o enquadramento da empresa, né? O enquadramento para ver qual que é o enquadramento. Tanto que eu, até falando, né? Hoje a gente faz a prevenção dos riscos trabalhistas, né? A maioria dos advogados, enfim. Eu faço muito a prevenção, né, dos riscos, né? Trabalhando com o SESMIT, né? Que é a segurança do trabalho. Para que não haja mais problemas, né? Enfim... Todos esses planos de prevenção, eles servem para não ter problemas, né? E quando tiver problemas, a empresa mostrar que fez de tudo, né, correto para que isso não acontecesse. Se acontecer, sim, porque poderá ter muitas causas trabalhistas aí, sim, né? Com certeza. E essas notificações do Ministério do Trabalho, elas têm um processo, né? Um processo administrativo que vai ter direito de defesa, né, da empresa, e nessa hora que a empresa vai ter que se defender dizendo que se já tomou todas as precauções possíveis, né? Não vai chegar lá no dia 26 de maio lá de 2026 e dizer que tomou as precauções que recém começou a fazer o programa, né? Então, por isso que não dá para deixar para a última hora, né? Tem que deixar 6 meses antes, no mínimo, começar já a organizar esses programas. Até porque é um levantamento de dados bem profundo, né? Sim. Tem que trabalhar com todos os funcionários dentro de cada setor, com cada situação, o histórico, o levantamento de tudo e os questionários, trabalhar junto com o RH direto. Tem empresas que não têm RH, porque se é obrigatório a partir de um funcionário, né, um CLT, por exemplo. Dependendo do grau de risco. Tem empresas pequenas, com 10 funcionários, às vezes com menos, um pouco mais, e vão ter que se adequar. E a gente sabe que tudo também, querendo ou não, é um custo, né? Sim. Na verdade, a precaução é o melhor dos custos, né? Porque concordo plenamente. Qualquer depois vai acidente, qualquer afastamento do trabalho,
ele gera indenizações, né? Ele gera indenizações tanto de dano moral como de dano extrapatrimonial, enfim, vou dizer, de pensão, muitas vezes, pelo afastamento. Pensão temporária, pensão vitalícia, enfim. E o INSS tem cobrado, muitas vezes, a empresa por ações regressivas pelo custo que ele teve com o empregado. Então, o risco é muito maior, né, no momento posterior do que na prevenção. A prevenção, na verdade, ela é uma prevenção para a empresa, né, para que um dia, se tiver alguma notificação, ela tenha todos os documentos necessários para provar que fez de tudo, né, e se isentar da responsabilidade, né? Então, nessa questão aí de doença pré-existente, de medicamento, tudo vai ter que ser comprovado nos autos, né, no processo administrativo ou no processo judicial. A situação ela segue assim, né? Eu estou dizendo por experiência própria, porque afastamentos de doença do trabalho, como eram doenças simples, né, estão se tornando doenças mais complexas, né? Então, todo esse sistema, esse arcabouço de documentos, a gente vai ter que providenciar antes que comecem as notificações. Porque depois que começar a notificação, tu não vai conseguir buscar documentos se tu não produziu. Não tem como buscar documentos posteriores, né? Então, é bem complexo tu fazer documentos a partir do momento que tu foi notificado. A partir do momento que foi notificado, tu não tem mais o que fazer. Ou seja, se as empresas levarem no oba-oba, vai dar problema sério. Pode dar problema. Pode dar problema sério. E ser responsabilizado, porque já a mudança, já a expectativa toda da mudança que gerou, que fizeram um lobby para esperar mais um ano, já é um indício de que o INSS vai vir para cima em fins de arrecadação também, né? Para fins arrecadatórios também. Então, essa é a situação que hoje a gente vive, né? Na parte trabalhista, né, das empresas e de saúde mental dos trabalhadores, empregados. Muito interessante essas informações, Rafael, porque a coisa está se afunilando e se tu realmente não prevenir, as empresas vai dar ruim, né? Sim, o custo é grande. E os afastamentos, quanto mais tempo tem afastamento, que as doenças psíquicas têm um afastamento às vezes longo, né, para tratamento, elas têm um custo para o INSS, para todo mundo, para a empresa. Então, o melhor sempre, né, parece ser um chavão, mas é melhor prevenir, né, do que remediar, porque o custo é alto. O custo geralmente de um empregado afastado, que tu não vai poder demitir, porque é doença do trabalho, vai ter estabilidade, né, no retorno, vai ter estabilidade de 12 meses, então é uma sequência de situações que vão ter que ser lidadas. E parece que conforme o CID do afastamento, a partir de um dia de afastamento, tu já tem esse... Ele é automático, tu já tem esse direito aí de estabilidade. Né? Tá se criando essa jurisprudência do enquadramento, o nexo técnico epidemiológico, que o INSS vai fazer com base nos riscos da empresa. Se teve o afastamento, é considerado doença do trabalho já automaticamente, né? Uhum. Enfim, é mais um risco aí que a empresa pode ter. Nossa, são muitas coisas. Isso significa que tu vai ter bastante trabalho também, né? Eu também vou ter bastante trabalho dentro disso, né? O meu tipo de trabalho me enquadra também dentro desses riscos psicossociais, no trazer esse bem-estar para o funcionário, né? Trabalhar dentro da empresa com aliviar o estresse, a própria depressão. A gente sabe também, né, que não é só a empresa que está trazendo esse problema, essa situação para esse ser humano. Uhum. Esse ser humano já está cheio de problema. Sim. E o trabalho, ele é só mais um, só que vai estourar lá dentro. Vai estourar lá dentro porque lá dentro ele está ali... Onde ele passa a maior parte. É a maior parte, né? No mínimo 1/3 da vida ele está lá dentro. Então vai se mostrar ali dentro. Então, precisa realmente, as empresas, já era para estar acontecendo isso há muito tempo, ter
Programas gerenciais, onde tu, de tempo em tempo, tem alguém lá trabalhando com aquele funcionário, com o grupo, trabalhar os estados emocionais, porque a gente sabe que às vezes a origem está fora, mas o resultado vai dar lá dentro. E não tem como a gente não olhar para o ser humano. Não tem. O ser humano, por mais que seja substituído por máquinas, ainda assim teremos seres humanos vivendo aqui nesse plano físico. Então vai ter que se lidar, vai ter que se olhar para isso e vai ter que se buscar formas de sanar a problemática, né? Então, só que eu entendo também que não é fácil tu se adaptar. Não é fácil tu saber o que se faz agora, que tá todo mundo... Essa é a verdade, eu não sei qual é o teu olhar, mas tá todo mundo meio perdido aí, tendo que tateando como que a gente pode fazer isso. Até porque não foi só uma situação, agora tá sendo olhado tudo. Uhum. Eu acredito que realmente é uma mudança, né? Uma mudança de social, de paradigma, né? De total. Preocupação com a pessoa mesmo, né? Que não é a parte física. Muitas vezes se identificava, não, aquele lá é louco, aquele lá, enfim, não tem, né? É sempre assim. A gente vê muito no serviço público, né? Pessoas que trabalham lá há 20, 30 anos têm umas manias, às vezes, e as pessoas se adaptaram com as manias daquele. Coisas de fulano, tipo isso, né? Então, enfim, até as questões de bullying, de assédio, são bastante recentes, né? Antigamente não tinha. Afastamento. Na verdade, eu acho que eu vejo, tá? É um contraponto só. Que essas coisas existiam, mas não eram quantificadas e nem era trazido o nome de bullying, de assédio. A pessoa ficava mas existia. Tu era constrangida, às vezes, por um superior, por alguma situação. O assédio moral e o assédio sexual. Sim. Só que agora tem um olhar incisivo para aquilo e que todo mundo tem que estar atento. E aí a gente sabe também que muitas vezes tem os abusos no sentido assim, eu vou trazer isso, às vezes não é nem a intenção de um fazer, mas o outro já, e aí para ter um ganho secundário. Às vezes traz muitas questões culturais de outros países, né, que não se enquadram no nosso também. Como a gente falou, né, até trânsito, né? Como é que eu vou trazer uma legislação francesa que eles têm metrô para tudo que é lado para andar, né? As pessoas não usam o carro, né? Tem saúde, tem educação, ninguém se preocupa, né, com o colégio, enfim, tem segurança, né? As crianças caminham, vão para casa sozinha. E a gente traz às vezes umas legislações de fora para cá, como se fosse normal, né? Como se fossem adaptáveis. Eu me lembro quando veio muitas empresas norte-americanas para cá, eles tinham o tal do Cheers, que era um grito de guerra no começo de cada turno de cada dia. E aí ficavam gritando, enfim, ficavam, né, batendo palma, batendo na mesa. E isso deixou muitas pessoas constrangidas, porque não é a nossa cultura, né? É bem diferente. Deixar a pessoa lá na frente, né, fazer piada, né, com as pessoas que não atingem metas, botar o funcionário tartaruga, o funcionário... E isso não cabe mais hoje de jeito nenhum, entra direto no assédio. Veio uma situação que as pessoas, em tese, achavam normal e começou com um constrangimento, né, mudando as formas, né, de adaptação. E aí foram abandonadas, né, realmente foram abandonadas. Algumas ainda persistem nesse sistema, agora tu vê alguns que ainda... Mas a chance é um dano moral pronto, eu digo, né? Porque tem jurisprudência de sobra para esse tipo de situação, né? Questões religiosas, questões, né, de grito de guerra, de equipes de elite, enfim, rankings, né? Então, é uma questão que constrange, né? Que constrange, não é bom para o ambiente de trabalho. Não se criou uma competição saudável com esses tipos de constrangimento. Então, é isso. A gente tem que estar sempre observando. Hoje nós estamos muito vigilantes, né? Nessas situações de combate, de exclusão, né? De exclusão de pessoas, exclusão de grupos, né? Então, é isso. A gente está voltando, eu acho, o que era antes. A gente está voltando a olhar para o ser humano de novo, para dar mais qualidade de vida para ele,
né? De uma forma que nem que seja imputando multas e fiscalizações, né? Porque o custo do ser humano, o custo da saúde, o custo de lotação de hospitais, de falta de vagas em hospitais, muitas vezes. Às vezes eu fico pensando como que a população não se revolta, né? Ficar 5, 6 meses esperando um atendimento, uma consulta. A população tá anestesiada. Pois é, isso é uma coisa, é uma coisa pra gente pensar muito. Na verdade, as pessoas elas se revoltam, mas elas se revoltam de uma forma onde ela reclama com o fulaninho do lado, com o vizinho, com o parente, mas não faz no todo. Isso. Porque é cultura também. Sim. Né? Então, a gente acostumou que tem alguém que manda e a gente reclama aqui, mas acaba fazendo o que esse daqui está dizendo para fazer. Só que a gente sabe que tem países que daqui um pouquinho a população se junta e vão reivindicar aquela determinada situação e elas acabam tendo êxito, né? Pois é, aí a gente entra em outro sistema que é a sensação de pertencimento, né? Hoje eu acredito que, por exemplo, a igreja evangélica cresceu muito no nosso país e no mundo inteiro, justamente pela sensação de pertencimento, né? A igreja católica, ela parou um pouco no tempo, né? E a igreja evangélica acabou entrando nesse nicho, né, de mercado, né? Não deixa de ser um mercado religioso, justamente porque as pessoas se sentem pertencentes a uma comunidade, né? E as igrejas são mais intensas, né? São mais são diárias, muitas vezes, os cultos, enfim, ali ela se sente pertencente a um grupo, ali ela se sente acolhida, a família, os filhos, os tios, ela sabe quem são cada um. Então, é muito o que acontecia antigamente com a população. A gente era a população do bairro, andava bastante a pé, não saía tanto de carro, né? Um visitava a casa do outro, o fulano tá lá na casa do outro, não sem preocupação nenhuma. Né? Chegava às 6 da tarde, a mãe dava um berro para as crianças voltar para dentro de casa. Então não sabia onde é que estava numa praça lá, qualquer, né? Daqui a pouco eles voltam, não tinha celular, né? É isso que eu não consigo entender, que não tinha celular e eram menos ansiosos, né? Hoje a gente pode saber se a pessoa não responde. O que deixa ansioso, por exemplo, no celular, quando tu ouve aquele barulhinho, entrou uma mensagem. Aí tu sabe que, como a gente tá em tempo real, em contato com o mundo inteiro, tu quer saber, porque também mas eu não sei, alguém dizendo, tu viu tal coisa? Que não vi. Morreu. Aí aquela pessoa que, não vi, não sei. Como assim tu não sabe? Daí tu não tá mais se sentindo pertencente porque tu não sabe da notícia X. Não, e aí o celular, né? É aquela coisa assim, tipo, vem uma mensagem, eu tenho que olhar. Aí tu tá aqui conversando, aquele tum. Eu já deixo meu celular constantemente no silencioso. Eu olho, claro, porque eu trabalho bastante com ele, tem muitos grupos, mas eu deixo constantemente no silencioso. Mas tem pessoas que não. E aí, imagina aquilo ali te dizendo assim, tá te chamando. Isso. Tá te chamando. Existe até uns documentários sobre redes sociais que mostram, assim, essa questão, né? E o tal do digitando, que aparece ali, né? Era uma coisa que não existia. Aí tu fica naquela ansiedade, a pessoa vai escrever, ela vai escrever o que ela tá escrevendo, ela tá mexendo. Ela tá digitando, às vezes, aí de repente, às vezes a pessoa esqueceu aberto. Esqueceu aberto um negócio e acontece muito com os pais. Eu faço muito assim de escrever e deixar pra dizer, essa hora não vou mandar, essa hora não vou mandar pra pessoa, deixa que amanhã, primeiro horário, eu dou play. Uma série de situações que se criou justamente para as pessoas ficarem cada vez mais no aplicativo aberto. Quem trabalha muito nas redes sociais cria uma ansiedade direta. Ver se a pessoa tá online, se deu 2 risquinhos, se leu, se não leu, se chegou a mensagem. Todo esse sistema... Eu tenho um colega que ele vai assistir esse podcast e ele sabe que é ele, tá? Como eu tenho muitos grupos, tá? Teve uma época que eu tirei o check coloridinho. Porque senão tinha uma cobrança, tu leu e não me escreveu, tu leu e não respondeu. Só que às vezes acontece isso. Tipo assim, eu li, eu tô numa reunião, eu não posso. E daqui um pouquinho eu esqueci, não foi por maldade, não tem nada a ver. E eu tirei. E aí ele me questionou. Por que eu tinha tirado? Porque isso não era uma coisa... Sim. Sabe?
Socialmente que como... aceitável. Daí eu tive que explicar por isso, porque senão as pessoas cobram uma coisa que tu tem que estar ali 24 horas por dia, e eu não sou obrigada a fazer isso, eu vou responder no momento que eu posso. Sabe que essa onda da desconexão, se tu pesquisar bastante, já tem bastante dessas situações de desconexão. Desconexão, principalmente do trabalho, porque hoje tu usa o mesmo aplicativo para o trabalho, para redes sociais e para falar com os amigos, né? Então, por isso que eu falei das regras, né? Grupos de trabalho, não mandar mensagens depois das 18 horas de sexta e nem fim de semana, né? Feriados não mandar. Se quer uma coisa muito urgente, manda direto para a pessoa, né? Não causa ansiedade em todos do grupo. Imagina se um chefe manda uma reportagem lá que ele viu no grupo. Pô, todo mundo vai querer, vai ter que... Eu preciso ler. E aí, se ele exige que tenha o check ali com corzinha para ver se a pessoa leu. Ele vai achar que eu sou antipático porque eu não li a displicente porque eu não tô vendo... Isso tudo é uma criação própria. Não sei se é verdade. Pode ser que a pessoa simplesmente mandou para 200 grupos lá, aqueles que tu manda aleatório. Mas aí tu fica pensando... Isso se cria uma ansiedade, né? Cria uma situação. Então, a desconexão do trabalho, eu até fiz uma vez um trabalho de pós-graduação, um trabalho de encerramento, né, de pós-graduação, sobre desconexão, né, a desconexão do trabalho e também umas questões de tu estar 100% conectado ao trabalho sem intervalos, né, o que antes era mais simples de se fazer, desconectar na sexta, né, e voltar só na segunda. Hoje, as questões online de estudo, enfim, elas acabam... Tu tem grupos de interesse, muitas vezes, que estão relacionados ao trabalho, então o meio ambiente do trabalho é praticamente a vida da pessoa, né? Então, esse direito à desconexão, né, se falou muito uma época, hoje em dia está meio assim, parece meio óbvio, mas o direito à desconexão seria o mais correto, né, a ser aplicado hoje, mas a gente sabe que hoje em dia é bem difícil. Bem difícil. Cabe ao empregador exercer o direito de desconexão dos empregados, né? Não vai caber aos empregados. Mesmo quem está em home office, muitas vezes trabalha sábado e domingo, mas está trabalhando ali, ele não está por cobrança, ele está se organizando, né? Às vezes, que nem a gente falou, teu filho está doente na sexta, tu não conseguiu trabalhar, mas aí sábado tu vai trabalhar. Mas sem cobrança, porque tu tem uma meta, né? Meta ok. Sim, tu tem horas semanais, né? Sabe que tinha um amigo meu que trabalha e mora no Rio de Janeiro. Ele trabalhava presencial, mas ele trabalhava com horas, com banco de horas. Então ele disse, o dia que estava chovendo eu trabalhava 12 horas, né? No dia que tinha ficava sol, no banco de dados, no final do mês vai descontando. No dia que tinha sol, eu folgava e ia pra praia. Então é uma qualidade de vida também a se pensar, né? Exatamente. Tu vai trabalhar por horas? Tu tem que cumprir o serviço. Foi contratado para X coisa, tu tem a meta tal. Então, assim, tudo bem se eu quiser trabalhar, porque tem pessoas que trabalham melhor, por exemplo, estão em casa. Ou de se manhã, durante o dia tem criança, de noite estão dormindo, eu vou trabalhar de noite. Para mim é melhor. Eu prefiro ficar durante o dia. Quando eu fiz esse trabalho da desconexão, eu verifiquei muito os andamentos processuais em horários. Porque aparece ali, toda vez que tu mexe no processo eletrônico, aparece a hora e a data. Então parecia muito, muito de noite. Às vezes 5 da manhã, 6 da manhã, justamente por isso, as pessoas querem trabalhar numa hora que ninguém incomoda também, né, acontecia. Eu me lembro que quando eu fiz estágio lá no TRF, que é o Tribunal Regional Federal, né, aqui da 4ª Região, tinha um funcionário que pediu autorização para trabalhar de madrugada. E ele trabalhava de madrugada mesmo, tipo, chegava 2 da manhã, 10 da manhã ele estava indo embora. Era um negócio assim, impressionante, né? Pô, o cara vinha aqui, trabalha de madrugada, como mas é que pode? Talvez para a vida pessoal dele aquilo era o melhor. Pra vida pessoal. Às vezes a esposa trabalha, por exemplo, em hospital de noite, e aí de dia eles resolvem, vão ficar juntos, dormimos de manhã, exatamente. De tarde a gente tem a tarde livre. É exatamente isso, exatamente. E aí, enfim, ele tinha uma rotina diferenciada porque todo mundo enxergava, olha só, ele tá indo embora às 10 da manhã, sim, porque trabalhou a madrugada inteira. Ele batia o ponto, já que tinha que trabalhar por hora. Uhum.
E ele recebeu essa autorização para trabalhar e dava certo. Então, provavelmente hoje ele trabalha em home office, né, na hora que ele entende melhor para ele, né, adaptado à vida dele. Pois é, e isso da questão de horas e cumprir metas, enfim, eu lido bastante também com pessoas da área jurídica, né? Uhum. Então, trabalha nos tribunais, Sim, trabalha com e algumas estão voltando, né? Tipo assim, antes estavam totalmente online, depois ficou híbrido e agora, tipo, um dia só na semana trabalha em casa. E daí, para algumas pessoas, isso tá ruim, diante daquilo que tu falou. Criando outros problemas. Ela tinha acostumado a levar a criança todo dia para a escola, não tá podendo mais. Daí tá dependendo de alguém, se o marido pode ou tem que ter uma outra pessoa. Então, tá trazendo alguns desconfortos. E a pessoa, por exemplo, eu tenho que trabalhar 8 horas no dia, por exemplo. Se ela não conseguia trabalhar de manhã porque levou a criança no médico, alguma coisa, ela ia compensar nos outros horários. Então, o trabalho, o home office, ele é bom por esse lado. Porque senão vai ter o quê? Vai ter que ter atestado porque a minha filha está doente. Vai aumentar Na verdade, eu não entendo muito bem esse sistema contrário, né? Esse movimento de trabalho presencial. Claro que tem algumas coisas que precisam ser presenciais. No hospital, as pessoas têm que atender os pacientes. Mas judiciário, hospitais não... escritórios, contábil, todas essas pessoas que trabalham, chegam lá, abrem um computador e ficam até às 6 da tarde na frente de um computador. Não faz mais sentido. Não tem o mínimo sentido. Não faz reuniões, mais. Ok, de repente quer ver as pessoas de reuniões, não quer naquele sistema online, porque às vezes cai a ligação, não é bom, não tem dinâmica, fala um de cada vez. Isso era uma situação que eu achei interessante, um argumento plausível. Quando tem reuniões online, fala um de cada vez. Não tem como falar várias pessoas ao mesmo tempo. Uhum. E não tem também conversas paralelas. Não tem. Aí subentende-se que a gente utiliza socialmente melhor. É bacana. A gente utiliza melhor, mais condensado, né? A gente até tem um meme que diz assim, eu sobrevivi a uma reunião que era para ter sido um e-mail, né? Porque bastava mandar um e-mail, não precisava de uma reunião para falar isso. Então, muitas vezes acontece isso. As pessoas fazem reunião para se olharem, né? Para se verem, para fazer social, para tentar comentar a família. E isso é uma cultura também brasileira, latina. Porque Japão, por exemplo, se as pessoas trabalham presencial, é para trabalhar e não sei nem o que o meu colega tem, se tem filho ou se não tem. É uma questão cultural. Eu vou lá, trabalho e vou embora. Né? E aí tem as relações fora do trabalho. Mas realmente a cultura brasileira tem muito disso, né? A gente vê esses choques culturais quando vem empresas multinacionais, né? Se vier da Alemanha, então, né? Entrar no elevador, perguntar, tá muito quente hoje, né? Falar isso para um alemão, óbvio que tá quente, né? Tem sol, então... Pra que falar? Não precisa falar, tu entra no elevador para ir para algum lugar e deu, não precisa... Mas é aquela coisa assim do querer puxar um papo ou querer ser educado, né? Quando entra, não falar nada e olhar nem cumprimentar, talvez seja isso. Então o brasileiro tem muito dessa questão cultural também de se reunir, juntar todo mundo, né? A gente tem muita imigração italiana, assim, eu também sou um dos imigrantes italianos. Então tem muito dessa cultura de juntar pessoas para falar assuntos aleatórios que não são exatamente do trabalho, né? Tem pessoas que fazem isso, né, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que eu acho bem saudável até. Uhum. Mas para manter a relação, né, troca de informações. Mas realmente esse movimento contra o home office me parece que só está sendo feito porque talvez não tenham as regras adequadas. Não foram feitas regras, né, bem claras para as pessoas. E é uma questão, e também acho que é bem uma questão cultural mesmo, tipo... Cultural de ver gente trabalhando, aquela coisa de indústria. Tá trabalhando, tá aqui. Cheio de gente. Isso é complicado porque é uma questão cultural, às vezes, da pessoa chefe, exato. Chefia. Eu trabalhei porque eu era contadora, né? Então, tenho formação em contábil. Então, trabalhei numa construtora, era familiar, e o dono, ele esperava na porta todo mundo, era ele que abria a porta. Então, ele cuidava o horário, não precisava bater ponto, mas ele cuidava o horário e a gente tinha que assinar.
Então, ele se todo mundo estava ali. Então, tinha uma dificuldade, sim, né? Como tu disse, assim, a área contábil pode trabalhar home office. Mas esse tipo de pensamento de pessoas assim, pessoas mais antigas, enfim, não aceitam muito. É uma cultura mesmo daquela empresa. Eu não digo nem cultural de pessoa mais velha. Isso tem muitos jovens também em chefia que querem se sentir chefes de pessoas presentes. Porque às vezes não se sente chefe de pessoas que não estão ali. Que eu sou chefe de quem se eu não posso mandar ninguém faz isso, faz aquilo? Né? Muitas vezes é esse problema. O que acontece? Que é pode ego, criar? né? Daí a gente já vai entrar no ego do ser humano. Mas aí que tu pode criar? Tu pode criar uma TV aqui com a planilha, ó. Tá aqui os dados das pessoas. Ó, o fulano tá aqui, tá subindo aqui o gráfico. De repente, se é visual que tu precisa ver, tem que ser gráfico. Muitas empresas trabalham assim, a saúde trabalha com gráficos, né? Ó, o atendimento aqui tá 120% lá no hospital tal. Né? Eu tô enxergando, eu não preciso ir lá no hospital olhar, tá todos os pacientes, tem uns corredores ali, quantos tem ali? 120, tem gente trabalhando, não tem? É uma questão de monitoramento. O monitoramento de repente satisfaz o ego da pessoa e vê que tanto que se criou, né, não sei se tu viu nas plataformas de reuniões, às vezes tem umas plataformas que mostram uns bonequinhos. Tipo assim, eu chamo a pessoa sai da mesa dela, virtual, assim, sai da mesa dela, vai lá. Não vi ainda. É justamente um meme isso até. Não, porque a pessoa enxerga. Tanto que às vezes tu vê tu vai dar uma palestra e tem uns aplicativos que mostram as pessoas em arquibancadas. Mostra o rostinho de cada uma, assim, em arquibancadas, como se tu estivesse falando para um público que tá num setor meio de... Sim. Né, não sei se... claro que eles estudaram isso, né? É neurociência, tu tem que sentir que tem humana, alguém ali. Tu deixar aberto o microfone, querer fechar, e às vezes também essa questão de chefia, de fechar o microfone, né, do outro, se é falta de educação, eu fazia parte de uma instituição antes que teve um determinado momento que era proibido deixar fechado a câmera. Né? Existe bastante em aulas isso também, aulas online. E tá, de certa forma, não acho tão errado, porque senão tem pessoas que ficam o tempo todo, tu nem sabe. Será que a pessoa tá ali? Será que não tá? Tô falando pra quem? Botar as fotografias. Então, Mas enfim, Rafael, a gente tá chegando ao fim, esse assunto é muito legal, muito bom, né? Vou te convidar outras vezes, se tu aceitar vir falar, acho que hoje a gente falou de uma forma um pouquinho mais abrangente, mas com certeza, na medida que a coisa vai começando a desenrolar, vão ter muitas dúvidas e eu acho que tu é a pessoa certa, assim, para trazer essas explicações para nós, para todo mundo que tá todo mundo no mesmo barco, né? Sim. E então são assuntos interessantes que vão realmente trazer muito esclarecimento para todo mundo, né? Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. E já falar pro pessoal que quer entrar em contato contigo, né? Tu trabalha dentro da área trabalhista. Sim. Também tem bastante experiência nessa parte de hospitais, da área de saúde, de clínicas, né? Sim. A área médica, e agora vai ser bem solicitado. É o passivo trabalhista todos, né? De todas as empresas, independente da parte que trabalha. Né? E o preventivo, né? Que a gente exato. Eu vi que para chegarem nesse consenso aí de expandir também a NR, não só pelo fato de ter aumentado muito, mas foram pesquisas, foram feitas com o banco, que é um dos mais, assim, traz essa problema da saúde mental. Bancos, hospitais, telemarketing e as indústrias, né? Isso. Então, o nicho que tu trabalha vai ser bastante solicitado, pode ter certeza disso. E também o escritório, né, que tu tem em sociedade, que é o Gianelli Martins, que atua em todas as áreas, não só nessa área trabalhista, enfim, mas também. E quem quiser entrar em contato com o Rafael Caran, através pode ser o Instagram, né? Que é Gianelli Martins Advogados. Isso. Tem o teu particular, não sei se tu quer deixar. Pode deixar. Qual que é o teu? Ou deixo esse? É Caran Rafael,
XX, Tá, então, @Caran Rafael XX, Isso. que é o Instagram. particular do Rafael. E tem o telefone também, para quem quiser entrar em contato, que é o 51 998 09 26 71. Rafael, muito obrigada mais uma vez, tá? Com certeza vou te chamar outras vezes se tu aceitar o convite. Sim, claro. Estamos à Nas disposição. próximas eu vou trazer mais pessoas pra gente... Mais dúvidas e debater mais algumas coisas também. Muito obrigada. Tá certo. Então agora a gente vai para os nossos apoiadores, né? Nós temos a RF Química, que é uma empresa que trabalha com produtos para laboratório, equipamentos e utensílios. Quem quiser entrar em contato pode ser através do site www.rfquimica.com.br ou pelo WhatsApp 51 984 50 34 92. Temos também Estúdio de Beleza Penélope, da Nádia Marquísio. Ela que é especialista em manicure, pedicure, cabelo, extensão de cílio e também tatuagem. Pode entrar em contato para marcar o teu horário através do WhatsApp, que é 982 19 6886, ou pelo Instagram, Estúdio de Beleza Penélope. Vai lá, marca teu horário para te embelezar e ficar pronta para a semana. Pessoal, até a próxima. Se inscrevam no canal, comentem. Se quiserem alguns assuntos específicos, coloquem aí para a gente buscar, pesquisar e trazer pessoas que podem trazer mais informações sobre esses assuntos. Até a próxima.